Quer uma também? Vai lá pegar, pausa o vídeo aqui e daqui a pouco você volta. Então, pegou? Isso aqui que eu tenho na mão, eu diria que é talvez a mais perfeita das embalagens. É uma embalagem que ela protege bem o seu conteúdo, então tem essa função principal ali da embalagem, né? A primeira função, que é essa função de armazenar, de conservar, de guardar. E ela traz outras coisas, outras características bem interessantes. Por exemplo, eu tenho aqui uma embalagem que ela vai me falando um pouco sobre o produto. Ela não tem apenas a função de proteção, mas eu consigo ver, por exemplo, que essa banana, ela não está tão pronta para ser consumida quanto essa daqui. Né? Essa cor verde, a embalagem vai mudando de cor, a casca vai mudando de cor, e eu consigo perceber, então, o ponto em que está essa banana. Né? Eu consigo ver por essas manchinhas, às vezes eu consigo ter uma ideia também de qual é o tipo da banana, então um padrão que vai formando nessa casca. É uma embalagem que ela é totalmente biodegradável, então, veja só, tudo isso daqui pode ir para a natureza depois que não vai poluir, que não vai causar o problema sério que a gente tem hoje com lixo. E se você quiser, eu nunca experimentei, tá? Mas você pode até mesmo consumir a casca. Então, é uma embalagem que você consegue utilizar completamente. Você consegue estender o ciclo de vida dela. Então, ao invés dela terminar aqui, né, assim como minha filha acabou aqui de comer uma e colocou no pote, eu posso ainda pegar essa embalagem, pegar essa casca e usar de outro modo. Então, vai estender o ciclo de vida por mais tempo. Outra coisa legal, além de armazenar, além de falar um pouco sobre o estado do produto, além de ser biodegradável, olha só a função aqui na hora do uso. A minha mão está limpa, então eu vou consumir o produto e a minha mão está limpa. Vai dizer, a embalagem perfeita, né? Então, vamos aproveitar. Aqui na nossa disciplina, a gente vai falar principalmente do hoje. A gente vai falar sobre como desenvolver embalagens, sobre as necessidades, né, os desafios que nós temos hoje, então, nesse cenário todo, nesse contexto, né? Então, desafios ambientais, desafios para atender os vários clientes desse processo todo. Claro que em alguns tópicos a gente vai lidar de maneira mais superficial, porque é uma matéria de introdução, né? Então, uma matéria mais curtinha, mais para frente precisam ter um módulo inteiro para trabalhar com isso. Mas, de qualquer maneira, a ideia é a gente passar, então, esse panorama geral. Eu quero começar, antes da gente chegar no hoje, no desenvolver, no analisar, né, esse contexto todo, eu quero ver lá atrás como é que tudo começou. Esse é um breve histórico, mas vamos comigo, vamos dar um passeio por essa história das embalagens. E lá atrás, quando tudo começou, a gente vivia basicamente no campo. Era uma vida mais simples, era uma vida mais local, era uma vida em que se consumiam produtos locais. Esse consumo de produtos locais fazia com que as embalagens não tivessem aquela necessidade tão grande de armazenamento que tem hoje, né? Porque se produzia para se consumir praticamente imediatamente. Então, o armazenamento existia, mas era um armazenamento muito rápido, muito temporário. Afinal, a produção e o consumo eram locais. A gente pode até fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje, né? Está voltando bastante. Está tendo uma valorização cada vez maior de produtos locais, de produtores locais, né? Eu mesma consumo produtos orgânicos aqui da região, consumo pães artesanais, enfim, consumo kombucha, não sei como é que fala, daqui também da região. Então, são produtos locais e assim como eu estou experimentando isso, né? Eu sei que é uma corrente que está acontecendo e que tem muita gente também fazendo o mesmo que eu. É um resgate, é uma valorização dessa produção local. Enfim, então voltando, né, a essa produção local e como que isso se relaciona com as embalagens, a necessidade de armazenamento ela existia, mas era uma necessidade muito temporária, até que de repente as coisas começaram a mudar. Vieram o comércio, as grandes navegações, então o que ficava antes localmente apenas passou a mudar. Então eu não precisava mais armazenar só naquele período rápido ali para o consumo, mas eu precisava transportar até um porto, depois colocar num navio, e aí esse navio ficaria, não sei, dias, semanas, meses navegando e enfrentando tempestades, ondas, balanços do mar, e eventualmente se chegaria a um outro local de destino e mais um transporte até uma determinada região para, enfim, o produto ser consumido. Então, a necessidade de armazenamento e de proteção desse produto começou a crescer muito. Então,
mudou muito a função dessa embalagem ou desse recipiente que armazenava as coisas. Afinal, a gente ainda não tinha uma embalagem como a gente tem hoje. Lá para mais ou menos 1500, a gente teve, com o surgimento ali da impressão, né, da prensa, o início de identificação dos fabricantes nos pacotes de produto. Então a gente pode começar a perceber a embalagem mais semelhante ao que a gente tem hoje. Então, um produto em que a gente pega aquele produto e a gente consegue ver quem é o fabricante, a gente consegue ver informações sobre ele. Nós tínhamos também um início do que talvez pudesse ser chamado de marketing. Não é minha área, posso estar falando besteira. Mas nós tínhamos jornais e murais que anunciavam os produtos. A gente tinha o produto não mais ali sendo vendido apenas na feirinha, no mercado, não sei se existia algo tipo mercado, acho que devia ser mais feiras, né? Mas nós tínhamos jornais que anunciavam também esses produtos. Então o produto tinha nome, o produto podia ser anunciado. E uma coisa que foi acontecendo é que nós tínhamos naquele momento uma população muito grande de analfabetos. Então pessoas que não liam, mas que consumiam. Só que como é que eu ia consumir uma coisa que tivesse ali escrito naquele pacote algo e eu não consigo ler, eu não consigo entender que letrinhas são aquelas, o que quer dizer aquilo? E aí aconteceram algumas coisas simultâneas. Aconteceu um momento ali em que os banheiros começaram a ir para dentro de casa, né, ou a ficar mais, deixa eu ver, espaços mais convidativos, talvez. E a burguesia começou a ter esses banheiros em casa. E a burguesia, a gente sabe, sempre foi uma ampla consumidora, né? E no momento em que ela teve acesso a esses banheiros em casa, a necessidade de produtos de higiene cresceu muito. Só que lembra que eu falei que tinha muito analfabeto? Então, o que aconteceu? A ilustração começou a vir muito forte nas embalagens. Isso porque eu até poderia ler, ou poderia não ler. Mas de um modo ou de outro eu entenderia o que é isso. Eu consigo ler que é o sabão em pó, ou eu consigo ver que é uma ilustração de duas pessoas lavando roupa, né? Então eu consigo entender que aquele produto ele é para lavar roupa. Mesmo que eu não saiba que é do Champion American ou que é, enfim, não me importa. Eu consigo entender a função. Então a ilustração ela surge com esse objetivo de informar também aqueles que não eram letrados, aqueles que não sabiam ler. Mais ou menos lá para 1850, a gente tem a ideia surgindo ali do branding. Então, antes eu tinha a identificação do produto, né, do fabricante do produto, mas agora eu tenho uma marca associada. Então, literalmente, né, marcando com ferro ali e isso assegurando a qualidade daquele produto. Então, eu não tenho mais simplesmente um produto feito por alguém, mas eu tenho um produto feito por uma marca. Isso vai agregando um valor que até então era inexistente. Outro aspecto que surgiu foi a fotografia. Então, a fotografia começou a ser utilizada como uma forma de agregar, uma forma de trazer uma informação a mais sobre aquele produto ou sobre aquela marca. Um dos exemplos mais clássicos, mais conhecidos, é esse exemplo dos Smith Brothers, que eles têm são pastilhas, né, para tosse, e aparecia a foto desses dois irmãos na embalagem. E isso acabou se tornando algo tão forte para a marca que até hoje a gente ainda tem a fotografia desses dois irmãos colocadas nas embalagens atuais. Então, é algo que caracterizou o produto, caracterizou a marca, na verdade, né, lá atrás e caracteriza até hoje. Então, a fotografia vindo também com essa função. Tivemos um grande avanço na industrialização. Isso tornou possível, por exemplo, o processo de mecanização do papel, e com isso a criação de embalagens formadas, né, por esse material e também não apenas a questão da produção da embalagem, mas o enchimento dessas embalagens, o enchimento das embalagens começou a ser algo mecanizado, então tudo se tornou mais rápido, mais fácil, mais mecanizado e mais possível de produção em massa, né? Então o processo de produção em massa acaba vindo com tudo no momento em que a gente consegue fazer com que máquinas produzam muito mais rapidamente, encham muito mais rapidamente e alimentem o mercado muito mais rapidamente. Outro avanço foi o desenvolvimento da indústria de plásticos. É um avanço, por um lado, que permitiu que uma diversidade muito maior de formas, de recipientes acabasse entrando ali no universo das embalagens, mas ao mesmo tempo também trouxe um grave problema ambiental que perdura até hoje, né, e infelizmente vai seguir ainda por muito tempo no nosso planeta.
E cabe a nós, como designers de embalagem, como consumidores também, tentar reduzir um pouco o impacto que essas embalagens estão causando ao meio ambiente. Como designers, a gente pode tentar buscar alternativas mais sustentáveis ou mais inteligentes ou que estendam o ciclo de vida. Enfim, a gente tem algumas possibilidades. E como consumidores, a gente também pode tanto optar por marcas que tragam uma responsabilidade ambiental maior, né? Ou então, se você de qualquer maneira vai consumir o plástico, não tem como a gente fugir disso, pelo menos eu acho que é hoje praticamente impossível, que pelo menos você recicle. Então não deixe de reciclar, não deixe de encaminhar para um destino correto, recipiente ou qualquer material reciclável que você tenha em casa. Outra coisa que surgiu, que talvez a gente não faça normalmente uma relação tão direta com o universo de embalagens, mas que revolucionou esse mercado, foi o carrinho de supermercado. Porque antes, o que eu fazia? Eu chegava lá na vendinha, eu chegava lá na feira, eu chegava onde fosse, e eu pedia por um produto que estava ali no balcão. Então eu falava com o atendente, falava, olha, eu quero aquele produto que está ali, eu quero aquele que está ali. Me dá 500 gramas, me dá 3 unidades. Agora, de repente, eu não tinha mais aquele produto sendo vendido daquela maneira. Não era mais um pote cheio de arroz e eu falava, ó, me dá ali o arroz. Eu tenho agora um mercado, né, em que eu consigo com o meu carrinho ir lá e escolher. E não vou escolher um pote de arroz e ir lá a granel, porque agora a embalagem ela tá separada. Eu tenho arroz ali, o tio João, o tio Urbano, o tio, sei lá, tem um monte de tio, né? Arroz eu não sei porquê, praticamente é só tio que faz. Mas eu posso escolher eu mesma qual arroz que eu quero. Então o carrinho do supermercado permitiu com que as marcas aparecessem, permitiu que o consumidor tivesse o poder de escolha no mercado, não mais de estar atrás de um balcão e escolher de trás do balcão qual produto consumir. O que acontece com isso? Competição entre produtos e, consequentemente, competição entre embalagens. E aí, nossa área, né, como designer de embalagem, começa a ficar cada vez mais evidente, cada vez com uma importância maior. Seguindo, tivemos alguns movimentos interessantes, tivemos pop art, que influenciou diretamente, né, em embalagens, em jogadas de marketing. Tivemos o pós-guerra, que viu o consumo dos produtos crescer muito. Então, né, uma renovação, as pessoas tinham esperanças novamente, estavam ávidas por sair daquilo, um pouco como a gente está vivendo agora. A gente está nessa loucura de pandemia, todo mundo em casa, ou pelo menos deveria estar em casa o máximo possível, e todo mundo louco para que volte ao normal. E talvez quando a gente sair desse atual normal e voltar para o antigo normal, se é que isso existe, eu acho que existe, mas enfim, não é o caso agora, talvez a gente também se transforme um pouco e torne um pouco mais exagerado o que a gente era lá atrás. Talvez a gente queira sair mais, a gente queira consumir mais, a gente queira viajar mais, talvez a gente queira viver o que a gente não pôde viver ao longo desse ano, ou pelo menos não da maneira como a gente estava acostumado. Bom, então, com esses movimentos, né, e com todo esse consumo exacerbado no pós-guerra, a gente tem o marketing trazendo os produtos de uma forma um pouco mais valorizadas. Então, novas percepções para esses produtos, para essas marcas. Produtos comuns foram engrandecidos nesse momento. Lá para 1970, mais ou menos, a gente começa a surgir. Isso é, começam a surgir os escritórios de design de uma forma um pouco mais estruturada. Então, até então, né, as embalagens elas eram feitas, elas eram produzidas. Mas agora a gente começa a ter escritórios especializados nisso. E aí, com essa história, né, de ter um grupo específico, uma empresa específica que faz esse serviço, começa também a ficar mais estruturado o processo de desenvolvimento de embalagem. Então, a embalagem ela vem numa evolução ao mesmo tempo histórica, social, ambiental. Ela vai contando um pouco sobre quem somos, sobre como vivemos, sobre o que queremos, e ela vai refletindo também no planeta. Então, que a gente saiba sempre lidar com essas questões todas, mas sem esquecer as consequências, né, desses atos. Nós temos, então, a história das embalagens seguindo, né, evoluindo de acordo com questões sociais, com questões ambientais, com questões da evolução da indústria, do acesso a materiais, da manipulação desses materiais, e assim foi caminhando a história das embalagens. E agora, daqui para frente, quem constrói essa história somos nós. Então, que sejamos responsáveis, que sejamos bons construtores da história
que o futuro tenha orgulho e não vergonha do nosso presente. Deixando um pouco para trás agora a história e falando sobre embalagens de modo geral, quando nós observamos uma embalagem, o que a gente enxerga nessa embalagem? A gente enxerga, primeiramente, forma, a gente enxerga cor, a gente enxerga uma estrutura, partes dessa embalagem, imagens, tipografia, informações regulatórias, enfim, são vários elementos que compõem uma embalagem. E quando a gente observa um determinado produto, como esse daqui, que produto que é esse? Água, né? Então, água. Que água? Água Imperatriz, água Santa Clara, água Cristal, água São Lourenço, água Armazém, água. Que água? Tanto faz a água, ela é água. Mas na hora que a gente coloca em uma determinada embalagem, essa água ganha um nome, essa água ganha uma marca, essa água ganha um preço. E esse preço pode ser a mesma água, ou uma água muito semelhante a outra água. Certamente cumpre a mesma função de água, de matar a sede. Mas ela, por ter outros valores agregados, acaba adquirindo um valor, um preço para o consumidor muito diferente. Você consegue ver aqui algumas águas diferentes que estão disponíveis no mercado. Hoje, gravo esse vídeo no dia 13 de novembro de 2020. Esses são os valores das águas que eu encontrei, de algumas das águas. Percebam que existe uma variação muito grande. O que muda? A água Ouro Fino fala sobre a origem dela, fala sobre confiar nessa origem. Essa é a página do Instagram dela. Repare a quantidade de seguidores que ela tem. Agora, outra daquelas águas que eu vi ali. A água da Voz. A Voz vem muito forte como marca. E ela tenta trazer não a água como um produto de confiança, mas um produto quase de luxo. E você consegue perceber isso pela embalagem dela, de vidro, uma embalagem, né, que você paga muito mais pela embalagem do que pelo produto que está consumindo. E se você vai olhar o Instagram da marca, repare a quantidade de seguidores que ela tem, como é muito maior do que a quantidade de seguidores que possui a Ouro Fino. Isso é posicionamento de marca, isso é alcance, e não quer dizer que uma está errada e outra está certa, não. São apenas caminhos diferentes para um mesmo produto. Tá? Particularmente, eu não pago um valor alto numa água. Eu compro a água que me atende, a água que mata a minha sede e que seja gostosa, porque tem marca que confesso que eu não gosto. Mas não vem ao caso aqui, isso é uma questão pessoal. Não tem nada errado quem compra a água mais cara, mas é um outro posicionamento, é um outro objetivo. No caso da água mais cara, ela vai ser parte de uma estratégia de marketing, uma estratégia de criação de valor, de uma estratégia maior do que apenas vender água. Então ali não se vende água, se vende talvez o poder de ter aquela água. Outra coisa que a gente observa no mercado de embalagens é que não necessariamente é uma coisa boa, tá? Mas acontece. Tem produtos que são tão parecidos entre si que a gente confunde. E às vezes a compra acontece por essa confusão. Então você chega no mercado pensando em pegar uma coisa e você pega outra. Já aconteceu contigo? Escreve aqui embaixo, compartilha qual foi a experiência que você teve. Mas isso é tão comum que já inclusive houve processo judicial entre marcas por conta dessa cópia da embalagem, né? Então a gente vai tentar evitar também isso, né? Não queremos ser bons comparando com outros. A gente quer ser bom porque o nosso produto é bom, porque a nossa embalagem é boa. E a gente não quer trazer um processo judicial de cópia, né, de plágio de uma embalagem, como já aconteceu. Um exemplo bem típico disso que eu estou falando é a embalagem da maisena. A maisena, na verdade, não é nem maisena, né, é amido de milho. Mas amido de milho, ninguém fala, eu vou comprar amido de milho, vou usar amido de milho. Fala em maisena. Porque maisena é a referência, uma referência tão forte que o próprio produto se tornou, a própria marca se tornou referência, se tornou um nome para aquele tipo de produto. E se eu faço uma pesquisa rápida sobre amido de milho, olha o que aparece. Uma série de embalagens muito semelhantes, que vão trazer esse fundo amarelo, que vão trazer algum tipo de ilustração, que vão trazer o nome ali em destaque, o nome principal da marca em destaque, né, com uma fonte um pouco mais bold, enfim. É tudo muito semelhante, é tudo buscando fazer uma alusão à marca que deu nome à categoria de produtos, maisena. E eu quero que a partir de agora você comece a ter um olhar para as embalagens de um modo um pouco mais amplo, que
que você consiga olhar para aquela embalagem e entender por que a forma dela é assim, pelo menos pensar por que a forma é assim, por que as cores são assim, por que aqueles elementos gráficos utilizados são assim, o que fez com que ela chegasse a ser daquela maneira. Ou se você lembra de alguma embalagem que passou por um redesign recentemente, por que mudou? Agora fica difícil, a gente não vai fazer um estudo de campo, né, uma saída de campo, por conta da pandemia. Eu quero que você fique em casa e que em momento algum saia por conta da disciplina. Mas quando a gente voltar ao normal, né, quando nós voltarmos a frequentar mercados, farmácias, enfim, locais que tem muita embalagem exposta, repare nas semelhanças, repare nas diferenças, repare em quem é líder de vendas e qual é a marca que aparece mais na prateleira, ali na gôndola. E agora, mesmo distante, você consegue fazer uma breve busca também pelo computador. Então entre no site de algum mercado que você conheça, ou mesmo no Google, e coloque ali um determinado tipo de produto e analise. Tente entender por que ele é assim. Comece a ter esse olhar crítico sobre as embalagens. Nos vemos na próxima semana. Boa semana. Tchau, tchau.